Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa tarde com aula de matemática. Vamos pegar a nossa apostila, abrir na página 77. Nessa página 77, nós vamos relembrar um conteúdo que a professora explicou em adição, tá? Só que agora a gente vai aprender sobre a multiplicação. Qual é o conteúdo? As propriedades. Lembra que lá na adição a gente conversou sobre as propriedades da adição? A gente tinha o fechamento, associativa, comutativa, elemento neutro. Lembra disso? Lembra que a professora explicou? Fechamento, quando dois números naturais somados resultam em um número natural. Comutativa é quando a gente muda a ordem dos números e o resultado sempre vai dar o mesmo. Associativa, lembra que aquela uma que tem parênteses, a associativa, toda vez que tiver parênteses em forma de expressão numérica, ela é associativa, a propriedade dela. E a última que a gente aprendeu foi o elemento neutro. Qual era o elemento neutro da adição mesmo? O zero, né? Então, 3 mais 0 igual a 3. Por que ele é um elemento neutro? Porque se somado com qualquer outro número vai dar o valor do número, não vai dar o zero. O zero não conta na adição, né? Então, ele é um elemento neutro. Então, a gente aprendeu isso lá na adição, lá na sala de aula. Agora, a gente vai relembrar essas propriedades, só que transformando elas na multiplicação, tá bom? Então, vamos começar pela propriedade do fechamento. A propriedade do fechamento na multiplicação é da mesma forma que a propriedade do fechamento na adição, tá bom? O que significa? Significa que um número vezes o outro vai resultar sempre em um número natural. Tá? Não vai resultar em um número com vírgula, não vai resultar em um número negativo. É sempre um número vezes o outro, resultando em um número natural. Igual a Prova vai colocar aqui na lousa. Ó, tem um exemplo aí na apostila. Ó. 2 vezes o 4. Um número natural vezes um número natural, o resultado é um número natural. Então, 2 vezes o 4 é o 4 mais 4, tá? 8. Então, ó, 8. Então, essa é a propriedade que se chama fechamento, tá? É a mais simples de todas. É quando um número natural vezes um número natural resulta em um número natural. Mesma coisa lá na adição. A diferença é que muda o sinal. Na adição era um número natural mais um número natural que resultava em um número natural. Então, a gente vai trocar o sinal e fazer a conta diferente, né? Que a conta de vezes é diferente da conta de adição. Então, essa é a propriedade do fechamento. É a propriedade mais simples. Praticamente todas as contas que a gente vai fazer ainda no quarto ano são de fechamento. A conta pode ter mais de uma propriedade. Ela pode ter o fechamento e mais alguma propriedade junto, tá bom? Porque praticamente todas são fechamento, tá? Então, vamos lá para a próxima propriedade que a gente vai aprender. A próxima propriedade é a comutativa. O que acontece? Na conta de adição, quando a gente soma dois números, a gente vai ter um resultado. Quando a gente troca os números de lugar, o resultado é o mesmo. O resultado não muda. Então, ela é comutativa. Na conta de vezes, acontece a mesma coisa. A gente pode alterar a ordem dos fatores, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá bom? Então, na comutativa, aqui na nossa apostila, está dando um exemplo dos girassóis. Estão vendo aí? 3 vezes 2, 3 vezes 2 igual a 6. Mas se eu quiser fazer a conta ao contrário, se eu quiser fazer 2 vezes 3, aí eu posso colocar 2 vezes 3 e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, eu posso trocar de lugar, trocar de lado, que o resultado vai ser o mesmo. Então, essa propriedade se chama comutativa, quando a gente troca o lado e o resultado é o mesmo, tá bom? Comutativa.
Depois a gente tem a propriedade associativa. Associativa, assim como a gente já aprendeu na adição, também é quando tem parênteses na conta, tá? Aí a gente tem uma possibilidade de conta, um exemplo. Por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2. E o parênteses está aqui no 4 vezes 3. Lembra que a Pro explicou para que serve o parênteses? Para que ele serve? Para a gente resolver primeiro a conta que está dentro dele. Então, se a conta que estiver dentro dele for vezes, dividir, mais, menos, não importa. Primeiro, a gente tem que resolver a que está dentro do parênteses para depois resolver as de fora. Então, a gente coloca como prioridade a que está ali dentro. Então, a que está ali dentro é a 4 vezes 3. Como que a gente vai resolver? Vamos fazer a continha dele sozinho, vamos esquecer o vezes 2 lá. Então, 4 vezes 3, 4 com mais 4, 8, com mais 4, 12. Então, 12, ó. Agora que a gente resolveu essa, a gente continua copiando o restante da continha. Vezes 2, igual 12 vezes 2, 24. O que está acontecendo muito? Vocês, quando estão fazendo expressão numérica, vocês estão querendo resolver tudo de uma vez. Estão colocando resultado direto. Não pode colocar o resultado direto, porque senão não vai dar certo. Tem que fazer na ordem correta da questão, tá? A ordem correta é sempre o parênteses primeiro. Ô, Pro, mas e se o meu parênteses não tiver aqui nesse comecinho, não tiver na primeira conta, tiver lá na segunda conta, na terceira conta, ou qualquer outra conta que venha aparecer? Ó, vamos supor que o parênteses está aqui, na segunda conta. Ainda assim, o que eu vou resolver primeiro é o do parênteses. Não é por ordem de primeira, segunda, terceira. É por ordem de que está dentro do parênteses. Se tiver mais de uma conta dentro do parênteses, a gente resolve a que vier primeiro, tá? Então, 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 6, 24. Então, o resultado não mudou. O resultado foi o mesmo, tá? Da outra conta, porque ela é uma conta associativa. Não importa onde tiver o parênteses, que o resultado vai dar o mesmo, porém tem que ser resolvido na ordem certa. Então, a associativa é uma propriedade que a gente tem que prestar atenção. Apareceu parênteses, é propriedade associativa, não tem outra que tem parênteses, tá? A gente vai ter que colocar o nome nelas. E por último, a gente tem um elemento neutro, né? Quando a gente aprendeu o elemento neutro na adição, a gente descobriu que o elemento neutro da adição é o 0. Só que o elemento neutro da multiplicação não é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Porque qualquer número multiplicado por 1 vai resultar no próprio número, né? Então, aí a gente tem o exemplo das rosas. Vocês estão vendo as rosas na sua apostila aí? São 3 rosas. Então, 3 vezes o 1 vai dar 3. Então, qualquer número vezes 1 vai dar o próprio número. Então, qual é o elemento neutro da multiplicação? Não é o 0. Não pode colocar 0, tá? Porque se for 3 vezes 0, o resultado vai ser 0, não vai ser 3. Então, tem que ser 3 vezes 1 igual a 3. Então, o elemento neutro é o 1. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar do 3, que for vezes 1, ele vai resultar o próprio número, tá bom? Então, de qualquer forma, todas as operações que a gente fizer, que tiver vezes 1 e o resultado seja ele mesmo, é uma operação de elemento neutro, é uma propriedade de elemento neutro. A gente vai ter que lembrar desse nome também, tá? Essas atividades são importantes porque lá na frente a gente vai ter outro conteúdo que vai lembrar isso daí. Então, a gente precisa aprender direitinho isso aí, tá bom? Teve dificuldade no meu vídeo? Retorna o vídeo do começo, assiste de novo, acompanha na apostila para conseguir realizar as atividades, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês as atividades e vocês vão resolver sozinhos aí. Depois manda para a Pro, tá? Qualquer coisa a Pro está à disposição. Atividades. Número 1.
Observe a conversa entre a Valentina e o Miguel. Tem aí o desenho da Valentina e do Miguel. Eles estão com dinheiro na mão, né? A Valentina falou assim: eu tenho 5 cédulas de R$ 20. E o Miguel falou: eu tenho 20 cédulas de R$ 5. Responda: qual é a quantia total de Valentina e qual é a quantia total de Miguel? Então, vamos fazer as duas continhas para descobrir qual é a quantia de cada um, tá? E na B, qual é a propriedade da multiplicação que podemos associar a essa situação? Então, primeiro vocês vão descobrir com as duas continhas qual é a propriedade que elas se encaixam lá das que eu expliquei, tá bom? E vão escrever aí para mim qual é a propriedade, combinado? Número 2, ó, a gente está na página 79, nós vamos até a página 80 hoje, tá? Número 2, observe o exemplo. 5 vezes 0 é igual a 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é 0. Então, calcule o resultado das multiplicações a seguir e complete a frase. Aí vocês vão calcular o resultado de todas as multiplicações, né? Lembrando aquilo que eu falei, essa não é a propriedade do elemento neutro. No elemento neutro da adição é 0, da multiplicação não é 0. Olha lá na lousa. Então, qualquer número multiplicado por 0 resulta... Olha, essa continha é a mais fácil de todas, né? 3. Informe qual propriedade foi aplicada. Então, a gente tem 4 possibilidades. O A, B, o C e o D. Cada uma é uma propriedade diferente que a gente aprendeu. A gente também aprendeu 4. Então, vocês vão colocar o nome de cada propriedade na frente, tá? Lembrando como é feita a continha de cada propriedade. 4. Pinte da mesma cor os quadros que têm o mesmo resultado. Então, vocês podem fazer numa folha à parte, ou no caderno, ou no rascunho. Faz todas as continhas que estão aqui armadas em pé para conseguir entender. Todos os resultados que forem iguais, por exemplo, deu 5 em uma e deu 5 na outra. Então, eu vou pintar as duas da mesma cor. Vou escolher o amarelo. Então, eu vou pintar amarelo e amarelo. Então, todas as que derem o mesmo resultado vão ser pintadas na mesma cor, tá bom? Mas resolve em outra folha para conseguir visualizar melhor, tá bom? Porque senão vai ficar muito cheio de coisa aqui, muito cheio de bagunça e vocês não vão conseguir encontrar o lugar de pintar. 5. Calcule o resultado das multiplicações a seguir e complete a frase. Então, a 5 a mesma coisa, não tem espaço para armar a multiplicação. Se conseguir fazer a multiplicação de cabeça e colocar o resultado, não tem problema, porque elas estão simples. Mas se não conseguir, aí usa um rascunho para armar ou o caderno, tá bom? E coloca o resultado nos quadradinhos e no final tá falando assim, olha só, qualquer número multiplicado por 1 resulta no quê? Resulta no quê? Tá? Então, vocês vão responder aí para mim. E a nossa última página, página 80, a gente só tem uma atividade, mas essa atividade tem uns quadrados bem grandões para vocês conseguirem montar a conta, então para não ter problema de ter que fazer no rascunho, tá bom? Observe o modelo e efetue as multiplicações aplicando a propriedade associativa. Qual que é a associativa mesmo? É aquela que a gente tem que colocar parênteses. Então, olha aí no exemplo, 5 vezes 3 vezes 3. Você vai ter que escolher uma das contas para colocar o parênteses antes de resolver. E depois resolver, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer, Pro? Não estou entendendo. Vai colocar o parênteses primeiro, depois resolver a conta, tá bom? Vocês vão escolher onde vocês vão colocar o parênteses, tanto faz, tá bom? Então, escolhe o lugar, coloca o parênteses primeiro, depois resolve a conta do jeitinho que eu tinha ensinado aqui na lousa, tá bom? Separadamente, a do parênteses sempre resolve primeiro, ok? Não tá difícil, tá tranquila essas atividades, vocês vão conseguir fazer rapidinho. Qualquer coisa pode chamar a professora, tá? Beijo, até daqui a pouquinho na aula de história.